Ó, quão bom e agradável é estar na presença de Deus, falar das coisas de Deus, viver as coisas de Deus, mas melhor do que isso, é propagar as coisas de Deus. Sabe, queridos, como disse o pastor, não adianta você fazer parte da história, você precisa viver essa história e que todos possam conhecer a história de Jesus na minha e na sua vida, que a gente faça a diferença. Amém? Tem muita gente que só conhece a história de Jesus, mas poucos conhecem o Jesus da história. E ele é mais importante do que a história de Jesus, é conhecer o Jesus dessa história, porque é ele quem faz toda a diferença. Amém, queridos? Podeis vos assentar. Obrigado, queridos. Deus abençoe pelo louvor. Depois a gente volta mais uma vez. O pastor Alexandre tinha um compromisso com a família agora de manhã e não pôde estar conosco. Amém? Mas vamos juntos aqui participarmos da palavra de Deus. Irmãos, eu queria falar nesta manhã sobre ordenança, sobre promessa. Quem tem promessa sobre a sua vida? Você crê nisso? Eu também creio, tenho promessa de Deus. A partir do momento que o Senhor decidiu que nós seríamos gerados e que iríamos nascer, a promessa do Senhor já estava estabelecida sobre a minha e sobre a sua vida. Tem gente que pergunta, talvez já ouviu alguém dizer, mas por que eu nasci, né? Olha a vida que eu estou levando. Por que eu nasci? Por que Deus permitiu que eu nascesse? Talvez você que está em casa possa fazer, talvez já fez essa pergunta ou conhece alguém que faz. Por que eu nasci? E tem uns que depois até falam, poxa, por que eu já não morro de uma vez, né? Olha a miséria de vida que eu vivo. Meu querido, eu quero te dizer que na nossa vida, Deus tem os seus propósitos. E eu quero dizer mais uma coisa para você, ele não vai mudar. O propósito que ele tem na minha e na sua vida, ele não vai mudar, ele não vai voltar atrás. Porque ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele determinou. Mas ele conta comigo e com você para que isso se realize. Se você não quer, então, nós vivemos um momento no universo, no mundo, que as coisas estão acontecendo assim. Parece uma torre de Babel, né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, outro diz sim, outro diz não, outro diz faz assim, outro não faz dessa maneira. Não, é em nome disso, é em nome daquilo, é em nome do outro, porque aquilo falou, porque esse remédio, porque aquele medicamento, porque essa vacina. E as pessoas estão assim, ó, perdidas no meio de informação que não chega a lugar nenhum. O mundo vive um momento turbulento, queridos. Mas eu repito para vocês, como disse aqui em outras mensagens, isso não me assusta, porque quem conhece a palavra de Deus sabe exatamente que tudo isso que está acontecendo, sim, aconteceria, e não é nada mais e nada menos que a palavra de Deus se cumprindo. Então cabe a mim e a você decidirmos agora qual será a minha e a sua posição diante de Deus. Diante dessa circunstância, diante de tanta dificuldade, diante de tanta tribulação, qual vai ser a minha e a sua posição? Qual é a sua posição? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, qual é a sua posição? Vocês têm visto noticiários aí, a Índia, irmãos, que situação calamitosa, né? Corpos a céu aberto, sendo queimados a céu aberto, jogados no Ganges. Um rio que chamam de sagrado. Cadáver flutuando, putrefando. Meu irmão, Jesus está voltando. Acorda. Jesus está voltando.
E eu quero falar de um personagem, eu já preguei essa mensagem aqui, mas Deus me trouxe ela novamente hoje. Eu quero falar de um personagem que começou a viver isso, porque ia tudo bem. Mas de repente, o rei Acabe resolveu se unir a uma outra. Se unir literalmente, né? Porque quando a gente faz uma união, geralmente você divide as coisas. Mas nesse caso, o rei Acabe simplesmente abandonou a Deus e ficou com Baal. Ele substituiu a Deus. E a partir dali o povo começou a ser oprimido, começou a sofrer, começou a ter sérios problemas, começou a ser perseguido, começou a ser morto. Mas ali existia alguém. Ali existia alguém que tomou uma posição diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E nós vivemos momentos e situações que é preciso que nós também tomamos uma posição. Ou você muitas vezes tem ouvido tudo isso, tem visto tudo isso e tem dito, não, eu vou me calar. Queridos, é hora de você manifestar a autoridade que Jesus te deu, que deu a mim, que deu a você pela palavra, pela cruz. Ele diz que eu e você faríamos coisas muito, mas, viu? Eu e você faríamos coisas muito maiores do que aquelas que ele fez. Pelo Espírito Santo, pelo nome dele. E nós estamos muitas vezes nos permanecendo estáticos, calados, estarrecidos diante da situação. Mas Elias não. Elias tomou uma posição. E eu digo, sabe por quê, irmãos, que muitas vezes não se toma uma posição? Porque a partir do momento que você toma uma posição, você começa a ser perseguido. Você começa a levar pedrada. E tem crente que não quer ser perseguido, não. Tem crente que quer cantar o hino nacional. Ele quer ficar deitado em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do sol profundo. Ele não vê a hora que Jesus volta, que ele é para o céu. Eu quero dizer uma coisa para você, deixa de ser preguiçoso, vamos ficar de pé. E digo mais uma coisa para você. Você está pensando em ir para o céu, eu quero te dar uma má notícia, desfaça as suas malas. Porque Jesus não mandou eu e você irmos para o céu. Jesus mandou eu e você irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo em nome de Jesus. E nós estamos preocupados em ir para o céu, diante do mundo turbulento que a gente está vivendo. Desfaça as suas malas. Jesus orou antes de mim e de você, ele falou para Deus, qual oração será que vai ser ouvida nesta noite? A que você faz pedindo para ir para o céu, porque você quer ir? Ou a de Jesus que orou ao Pai e disse, olha Pai, eu vos peço que não vos tire do mundo, mas vos livre do mal. Queridos, eu quero te dizer que antes de Elias, só para a gente dar uma pincelada, os grandes homens de Deus fizeram grandes coisas, mas sofreram grandes batalhas, passaram por situações horrendas, dificílimas. Você se lembra de Noé? Pô, mas Noé, né? Noé beberrão, Noé aprontou lá. Irmãos, Noé foi simplesmente o homem que recomeçou a história, a minha e a sua história na face da terra. Noé foi um homem que o Senhor viu graça aos olhos dele, depois de ter decidido destruir, disseminar o homem da face da terra. E Noé sofreu, ele construiu uma arca. E nós estamos aqui. Depois de Noé, Moisés. Poxa vida, Moisés nasceu. Perseguiram todas as crianças daquela idade para serem mortas. Mas Deus separou Moisés e instruiu a mãe, as irmãs, coloca num cestinho, no rio. Para quê, irmãos?
Só para não ser morto a espada, mas seria morto. Mas Deus tinha propósito, irmão, Deus tem propósito na sua vida. Não importa a circunstância que está passando, se é o rio, se é perseguição, a espada, Deus tem propósito. E assim Moisés foi resgatado. A própria mãe o amamentou e cuidou dele, porque Deus tinha propósito. Moisés realizou grandes feitos, mas não foi por um acaso, foi com luta e foi com batalha. Abraão, quem está assistindo talvez a novela aí, tem visto de uma maneira, né? Eu acho legal algumas situações, mas não foi fácil. E a gente gosta de falar a história de Abraão, a gente gosta de falar de Moisés, mas a gente tem que se lembrar de tudo isso que esses homens passaram. José, invejado pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, para se tornar, da época, o homem mais importante da face da terra. Eu quero te dizer, meu querido, quem sabe você hoje não é, e vou profetizar, você é sim, a pessoa mais importante da face da terra, diante de Deus. E a gente tem muitas vezes se humilhado, tem se definhado diante de palavras de pessoas que não têm compromisso com Deus. A gente às vezes tem aceitado isso. Mas o Senhor manda te dizer nesta manhã, a última palavra sobre a sua vida, a última não, a primeira e única palavra sobre a minha e a sua vida vem de Deus e de mais ninguém. Daniel. Daniel. Eu vou fazer uma pergunta para você. A sua vida está tão difícil ao ponto de você estar numa arena cheia de leões, irmãos? Ou será que você pode olhar para a sua vida e enxergar uma luz no fim do túnel, tem uma porta que você pode passar, tem alguém que pode te auxiliar? Daniel estava numa arena, imagine uma arena, uma jaula. Pensa nessa igreja totalmente fechada, sem porta, sem nada, e os leões ali. E você lá. Assim estava Daniel. Mas pelo compromisso dele com Deus, pela vida dele com Deus, pela honra dele a Deus, o que aconteceu? Você conhece a história. Sem falar de Davi, que nós falamos um pouquinho aqui na quinta noite. O processo de Davi até vencer a Golias foi só um processo, por tudo aquilo que ele ainda iria passar. Então eu quero te dizer, na nossa vida, nós não podemos fixar os olhos no problema. Nós temos que fixar os olhos no nosso Deus, que é Senhor, e é maior que toda circunstância, maior que todo problema. Davi não se preocupou com o gigante, ele chegou lá e queria saber o que estava acontecendo e perguntando, e todo mundo queria que ele fosse embora. O que está fazendo aqui, menino? Aqui só tem homem experimentado, só tem guerreiro experimentado, porém esses guerreiros experimentados eram covardes e medrosos. E ele queria saber o que estava acontecendo. Ele não parou por mão e falou: puxa vida, vocês têm razão, o cara é grande, o cara é muito grande. Vocês têm razão, eu não sei como é que vocês suportaram. Estão aqui 40 dias, eu já tinha ido embora. Não, Davi não quis nem saber. Davi se lembrou que Deus era Senhor e que ele tinha sido ungido para honrar a Deus. E ele só olhou para Golias e disse assim: ó, você está vindo contra mim com espada, com lança, com um monte de coisa. Mas eu quero te dizer, eu vou contra ti, Golias. Eu vou contra ti, problema. Eu vou contra ti, circunstância que está tentando me derrubar. Eu vou contra ti, um mal que tem tentado submergir a minha vida. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E com o que, irmãos? Com uma funda e umas pedrinhas no rio. Eu quero te dizer, irmão, a Bíblia diz que a fé é do tamanho do quê? Você já viu mostarda? Você já viu grão de mostarda? E esse grão de mostarda, a fé desse tamanho é capaz de fazer o quê? De mover uma montanha com propósito. E uma pedrinha tirada num rio acabou com o problema que já estava assolando há 40 dias. Não assolando, mas acima de tudo,
zombando de Deus, zombando da autoridade de Deus. E nós vivemos isso hoje, a zombaria sobre a autoridade de Deus. E nós não temos tomado posição. Chegou a hora de tomarmos posição. Então Elias, eu já estou pregando, mas vamos ler a palavra de Deus. 1 Reis, no capítulo 17. A partir do versículo 3, para a gente ter um pouquinho mais de contexto. Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te. Vai para o oriente e esconde-te, junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei que uma mulher viúva ali que te sustente. Pois bem, queridos, nós começamos a ver, a partir do momento que Elias ousou a desafiar aquela situação, a partir do momento que Elias ousou a enfrentar aquele Deus Baal mentiroso, pagão, sem autoridade, sem força, mas que estava sendo imposto, que estava sendo forçado o povo a adorá-lo, Elias tomou uma posição: não, o meu Deus não será afrontado, o meu Deus não será deixado de lado, o meu Deus será sim Deus de Israel, e eu vou tomar uma posição. Então o Senhor, a partir da decisão dele, separou Elias. Primeiro separou porque ele estava sendo perseguido sim para morrer, e mandou ele para uma caverna. Queridos, eu já falei isso. Talvez se a Bíblia dissesse assim: olha, e um beija-flor vinha trazer carne para Elias na caverna, você ia até aceitar. Você fala: pô, o beija-flor é tão pequenininho, mas o beija-flor é uma árvore, a gente vê que é uma ave mais limpa, né? Mas era um corvo que levava a carne fresca. Queridos, assim precisa ser na minha e na sua vida. Nós precisamos crer e viver na dependência de Deus, sabedores de que Ele é quem vai cuidar de nós. Não importa a perseguição, não importa o problema, é Ele quem vai cuidar. Mas para isso sempre nós temos que tomar uma posição. E Elias ficou por ali até quando Deus quisesse. Quando secou a água do ribeiro, o Senhor mandou Elias para a casa de uma viúva. E olha só de novo, peraí, Senhor. Elias podia dizer: mas peraí, Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo, era melhor ter ficado lá, era melhor ter ficado quietinho, desafiar Baal. Não, era melhor ter ficado lá pelo menos tinha comida. O negócio, agora o Senhor primeiro me tira daqui, me manda para uma caverna, me põe corvo para me alimentar, e agora o Senhor me manda para a casa de uma viúva. E eu chego na casa da viúva, o que a viúva tem? Um pouquinho de azeite e um punhado de farinha. E como que ela recebe ele? Seguinte: estou fazendo um pão para o meu filho e para mim comer, e depois a gente vai o quê? O senhor está de brincadeira comigo. Irmãos, e tem crente no dia de hoje com a geladeira cheia, glória a Deus, com um bom trabalho, glória a Deus, com a família abençoada, glória a Deus, e reclamando. Reclamando porque choveu. Puxa vida, amanheceu um domingo, céu fechado, nossa, sábado, eu tinha programado sábado para passear, e ó, chovendo. Em nome de Jesus, meu querido, tudo que Deus fez é bom, e tudo que Deus faz é maravilhoso. Nós temos que parar com essa vida de mimimi. Nós não, a Bíblia
já diz lá no livro de Oséias que a gente não recebe mais, sabe por quê? Porque não sabemos pedir, e quando pedimos, somos ingratos até na hora de pedir. Sai de uma caverna, sai da perseguição, sai de ser alimentado por corvos, agora vai para a casa de uma viúva, para fazer o que lá? Para morrer junto com ela? Não. Para fazer a diferença na vida dela e honrar a Deus. Essa mulher teve a vida transformada, teve a vida mudada a partir da visita do homem de Deus. E tem algo muito importante aqui que eu preciso compartilhar com você. Sarepta era um lugar conhecido como forjaria, como lugar de fabricar armas, de forja, de fornos. E Elias foi enviado para Sarepta para ser forjado, para ser preparado para as batalhas que estavam por vir na vida dele. Por isso, meu querido, não reclame, não murmure das circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Porque Deus está preparando eu e você para as grandes coisas, para as grandes lutas que a gente vai ter que enfrentar. E a gente enfrenta todo dia. Ou será que não? Será que é só eu? Será que é só comigo? Você enfrenta no trânsito, você enfrenta no trabalho. Muitas vezes você enfrenta na família, você enfrenta no seu dia a dia, mas você enfrenta. Então, querido, quando Deus vier com uma situação para te apertar um pouquinho, dê glória a Ele e entenda que Ele está te preparando para vencer as batalhas que a vida vai impor a você. E nós vivemos a situação agora muito típica para suportar tudo que estamos passando. Você não tem ideia de quantas pessoas estão aí com uma pressão psicológica absurda. As pessoas estão aí sofrendo psicologicamente, bem fisicamente, mas espiritualmente, psicologicamente, as pessoas estão morrendo de medo, de desespero, de informação que chega de qualquer jeito, de todo lado, e aí ela não consegue discernir, não consegue filtrar isso. Você não vê Elias reclamando em momento nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque ele conhecia Deus. E eu e você precisamos conhecer melhor o nosso Deus. A partir desse momento a gente passa a entender tudo isso. Eu não estou falando aceitar, irmãos. Entender que Deus tem propósito. E para que o propósito dele se cumpra, dependendo da situação, é assim que tem que ser. A mulher gestante, ela carrega o bebê por 9 meses. Nesses 9 meses, muito provavelmente, ela não sente medo. Quem já foi mãe aqui sabe disso. Mas quando está chegando a hora do parto, eu creio que a mulher sente medo. E as dores? Mas nem por isso, eu e você deixamos de nascer. E estamos aqui para que se cumpra a palavra de Deus na nossa vida. E para que nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então Elias passou um período lá em Sarepta difícil. Mas lá ele foi tratado, lá ele foi refinado, lá ele foi estruturado, lá ele foi forjado. Porque ele tinha 300 profetas para vencer. Ele tinha um Deus que ele precisava restabelecer o lugar que é dele, que é verdadeiro, que é santo e que é genuíno. E ele entendia isso. Ele precisava restabelecer a honra de Deus no meio daquele povo. Ele precisava estabelecer o reinado, a autoridade e o poder de Deus naquele lugar. Querido, eu quero te dizer, eu e você precisamos sim trazer Deus no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, onde a gente vive, na nossa própria vida. E existe um processo e nós não podemos fugir dele. Nós queremos viver um mundo que eu na área comercial eu ouço isso quase sempre, né? Ah, não, isso aí é um mundo de fantasia. Esse seria o mundo ideal. Qual é o mundo ideal? O mundo ideal é eu viver com Deus, para Deus, em Deus, professando as coisas de Deus, parando de reclamar tanto.
parando de reclamar tanto. Deus tem prazer em abençoar a minha e a sua vida, queridos. Deus tem prazer em tudo isso. Foram cantados 4 louvores aqui. 4 louvores. Todos eles falaram do amor de Deus. Todos eles falaram do sacrifício na cruz para que eu e você estivéssemos até aqui. Todos eles falaram das maravilhas que Deus tem para as nossas vidas. Todos eles nos levaram ao Santo dos Santos. Mas não pode ser só nesse momento. Tem que ser o tempo todo. Tem que ser em todo o tempo. Nós estamos acostumados a adorar a Deus apenas quando a gente se junta na igreja. Nós temos que estar aqui para adorar, sim, mas a nossa vida tem que ser motivo de adoração lá fora, todo dia e toda hora, para mostrar a diferença que Deus faz na nossa vida. A gente às vezes tem comportamento de cristão dentro da igreja, irmãos, mas lá fora nós repelimos as pessoas que se aproximam de nós, buscando algo de Deus, buscando algo que Deus tem, mas a gente afasta as pessoas. Mas Deus quer fazer de mim e de você uma referência dele aqui na terra. Ele nos estabeleceu aqui como embaixadores. Você tem ideia? Eu já falei, você sabe o que é um embaixador, querido? O embaixador, ele chega num outro país e ele é bem recebido. O embaixador, ele chega num outro país e ele é respeitado. O embaixador, ele chega num outro país e ele é muito bem tratado. Eu e você, como embaixadores de Cristo aqui na terra, nós temos que fazer a diferença e levar a mensagem de Deus. Olha o tamanho disso, embaixador. Olha o tamanho do título. Eu já mencionei aqui, eu me lembro numa inauguração, eu disse, falando de tecnologia, a gente hoje vive 5G, 6G, 7G, 8G, será o que nós chamamos de G, mas a tecnologia de Deus, ela já existe desde a fundação do mundo. A oração que você faz aqui, ela chega no mundo inteiro, sem interferência, sem antena, sem risco do sinal apagar, mas é a tecnologia de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus agindo desde sempre nas nossas vidas. De que vale você ter um celular com a melhor tecnologia do mundo, sem bateria, não serve para nada, a não ser para os sobreviventes aí que usam até para fazer fogo, né? E se não tiver aquilo que a gente sempre ouve, não tem crédito. O cidadão tem um iPhone, não sei nem qual é o número do último iPhone, quem sabe? Beleza, continue assim, fica com o seu que está na benção. O cara tem o último iPhone, mas não tem crédito. O que adianta? O que adianta você, às vezes, falar que é crente, mas você não vive uma vida de crente? Você falar que é filho de Deus, mas vive uma vida de mendigo, mendigo espiritualmente falando. Não tem palavra de amor, não tem palavra de autoridade, não tem uma oração para acalmar a vida daquele que está desesperado próximo de você. Mas de repente você tem o celular de última geração no seu bolso. Mas ele não tem sinal. E eu quero te dizer, eu e você, a Bíblia diz que o véu se rasgou, meu irmão. E nós temos livre acesso ao Pai a todo momento, a toda hora, em todo lugar. Nós temos acesso a Deus. E por que não usamos isso? Por que não vivemos isso? Porque estamos aqui, querendo ficar, de novo, deitados em berço esplêndido. Não. Deus quer que eu e você vamos à luta, sim, queridos. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado de que maneira? Quem sabe? Como é que a gente conquista o reino de Deus? É a força, é guerreando, é a força.
Quero te dizer mais uma coisa, para a gente já vai encerrar. Não queira o galardão aqui na terra. Não queira o galardão, receber o galardão aqui na terra. Irmãos, eu imagino que vai ser, nem imagino, mas vai ser glorioso. Eu não consigo contemplar, imaginar o Senhor separando a mim, a você, entregando o nosso galardão, distribuindo o galardão. Mas lá na glória. Mas eu quero te dizer também mais uma coisa. A Bíblia também diz que aquele que lança a mão do arado, não precisa ficar olhando para trás, é para frente que se anda. É para frente que se anda, é para frente que se marcha. As batalhas são vencidas olhando para frente, guerreando. Então continue fazendo o que Deus determinou, continue fazendo o que Deus deseja que façamos. Não se preocupe com o céu, mas se preocupe com a sua salvação. Tem gente preocupada com o céu, mas esquece que para chegar ao céu é preciso que haja salvação. Elias passou por tudo isso. Ele não estava preocupado com o céu, mas ele estava preocupado com o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus de volta naquele lugar. Irmãos, nós temos que nos preocupar em estabelecer o reino de Deus na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. E isso fará diferença nas nossas vidas. E isso não pode cessar. Hoje eu fui no culto, o louvor estava maravilhoso, a palavra foi pregada, eu saio daqui todo afiado e falo para 1, para 2 e para 3. Aí segunda-feira não tem culto, terça-feira tem reunião de oração, mas não dá para mim ir. Aí quinta até tem, mas dependendo do horário também não consigo ir. Passa sexta, passa sábado, vem domingo de novo, aí eu vou para a igreja, tem louvor. Não, irmão, isso é todo dia. Eu vou repetir. O véu se rasgou, meu irmão. A nuvem que atrapalhava, a nuvem que retinha, a nuvem que impedia, o sinal meu para chegar diante do Pai acabou. Ele foi extirpado. Agora nós temos acesso livre, direto ao nosso Deus. Tem crente que parece que tem medo de orar, tem medo de dirigir a palavra a Deus. Queridos, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Ele espera isso de mim e de você todos os dias. Deus espera que eu e você conversemos com Ele todos os dias. Era assim lá no jardim. O Senhor separava para ir lá bater um papo com Adão. Ele ia lá conversar com Adão. Ele ia lá. Era prazer dele. É prazer dele falar comigo e com você. É prazer dele conversar comigo e com você. É prazer dele ouvir a mim e ouvir a você. Ele diz na palavra dele: buscar-me-eis e me achareis. Mas você precisa buscar de todo o vosso coração, com toda a sua alma. Você tem que buscar a Deus, queridos. É dele que vem a fonte da nossa sobrevivência. Nós precisamos recarregar a nossa bateria, mas para isso nós temos que estar ligados em Deus. Tudo aquilo que pedimos em meu nome aqui na terra, eu o farei em meu nome, em nome dele. Amém, queridos? Deus quer mudar a nossa vida. Deus não quer que a gente viva uma vida medíocre, não, queridos. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Eu quero encerrar com vocês. Abre rapidinho a sua Bíblia, lá no livro de Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Amém? Quem achou, pode ler bem alto aí. O que diz Jeremias 29? A partir do versículo 11.
Nem eu vou ter que ler aqui. Quem consegue ler aí? Vamos lá, irmãos. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Divide a Bíblia no meio e fica fácil você achar aí. Quase. Repete, por favor. Esse é o nosso Deus. Deus deseja a mim e só você coisas boas, coisas grandes. E Ele diz ainda que ele vai dar aquilo que a gente espera. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A gente já vai encerrar. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, é a palavra de Deus, está aqui, está na Bíblia. Queridos, eu já disse um monte de vezes. O manual do fabricante fala tudo sobre a nossa vida. É o manual de Deus, de como temos que nos conduzir, de como temos que fazer, de como temos que realizar. Quais são os propósitos e objetivos para as nossas vidas. Estão aqui, ó. Fica de pé em nome de Jesus. Pessoal do louvor, se puder vir aqui para a gente encerrar com louvor. Queridos, é uma manhã em que Deus está, de novo, como todas as manhãs, trabalhando nas nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa, para mim e para você, como Elias nos dias de hoje, nós temos que ser resistentes e resilientes para as coisas do nosso Deus. A gente não pode parar. A gente não pode parar por nada, por nada, por nada, por nada, por nada. Nós somos combatentes de Deus aqui na terra, queridos. Nós somos combatentes de Deus aqui na terra. Ah, mas tem doença. Ah, mas tem coronavírus. Ah, mas tem câncer. Ah, mas tem isso. Não importa o que tem. Nós servimos a um Deus vivo que é todo poderoso. A um Deus que cura, a um Deus que sara, a um Deus que restaura. A um Deus que dá vida. E não dá pouco, Ele dá vida com abundância para nós. Mas então por que existe a doença? Não compete a mim a você questionar isso. Compete a mim a você servir a Deus somente. A Bíblia diz, crê somente e verás a glória de Deus. Jairo não estava preocupado quem ele era. Ele jogou, ele não se preocupou com os rótulos, com a posição que ele ocupava, porque ele tinha e sabia que se Jesus tomasse uma posição, a filha dele seria sarada, seria curada. E era um homem cheio de posição. Que nesta manhã você esqueça a sua posição, esqueça a sua patente, e se derrame diante do Deus vivo, que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Vamos orar. Você que está em casa, que você tome posse desta palavra, que o Senhor de igual maneira haja na sua vida, e que você resista a esses dias maus, combatendo o bom combate, como disse Paulo, guardando combatendo, concluindo a carreira e guardando a fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus fique com você, que a glória do Pai, que o amor de Jesus Cristo
Que a doce comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, na sua casa, e te dê uma semana de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Amém. Chega a unção do Senhor sobre nossa vida, irmãos. Aleluia. É bênção de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Sem perda de tempo, deixa eu olhar aqui a hora, para a gente não extrapolar. Eu quero ser bem direto, né? Os irmãos aqui, alguns já me conhecem, já sabem que eu pertenço à Igreja Comunidade Cavalo de Justiça, do pastor Luizinho, né? Ele me deu a responsabilidade de estar aqui junto com o pastor Alexandre. Louvado seja Deus. Mas sem delongas, não preciso me apresentar, porque eu não vim aqui para isso, né? Eu vim aqui para falar do Senhor, para falar uma palavra para o teu coração nessa noite. Eu creio que Deus tem algo reservado para nós. Amém? Você crê nisso? Que mesmo em tempos difíceis, Deus ainda opera milagres. Então, sem perca de tempo, querido, abre a sua Bíblia comigo aí. No um dos livros muito difíceis de se encontrar. Você vai demorar muito para achar, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Êxodo, capítulo 15. Difícil, né, irmãos? Olha o pastor fazendo pegadinha. Oh, Jesus, misericórdia desse pastor. Glória a Deus. Amém? Êxodo capítulo 15, todos acharam aí? Versículo de número 22. Louvado seja Deus. Antes de nós entrarmos aqui no texto, nós conhecemos bem a história do povo de Israel. Sabemos da onde Deus tirou o povo, né? Da escravidão do Egito, quanto tempo passou lá no Egito. Sabemos que o Senhor abriu o mar vermelho para o povo passar. Nós conhecemos bem a história, sabemos tudo o que aconteceu. Sabemos que o povo outrora estava escravos, viviam numa escravidão, e que muitas vezes eu e você também já vivíamos nessa escravidão. Quantas vezes éramos escravos da bebida, éramos escravos nossos próprios desejos, éramos escravos de tantas coisas que o mundo nos escraviza. E aí Deus chama Moisés e fala: Moisés, está na hora de libertar o meu povo. A mesma coisa foi o que Cristo fez por nós. Ele disse: eu vou libertar o meu povo, porque o pecado domina eles, mas através do sangue de Cristo, da morte na cruz, eles serão livres do pecado. E assim como como Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, e a palavra do Senhor conta a história, é lindo de ver o mar se abrir. Às vezes nós conseguimos nem imaginar, né, como seria o mar se abrindo para o povo passar. Um tempo de milagres eles estavam vivendo ali. E aí nós vemos ele passar, os egípcios perseguirem com seus cavalos, com seus cavaleiros, o mar abrir, engolir todos eles. Miriam dançar, glorificar o nome do Senhor. E aí começa um processo na vida do crente, na vida dos homens, das mulheres, que muitas das vezes eu e você estamos passando. Chega o tempo do deserto. Ora, mas se a gente parar para raciocinar e pensar, nós estávamos bem lá no Egito. Tínhamos de tudo. E estamos agora vivendo um tempo de deserto. A Bíblia vai dizer aqui, nós vamos ler os versículos aqui, que eles estavam já algum tempo ali, 3 dias talvez, caminhando sobre o deserto. E quantas vezes nós saímos do mundo, Deus nos libertou do mundo. E aí nós começamos a trilhar um caminho no deserto, porque Deus está preparando algo para nossas vidas. Só que existe um fator
principal na vida de todos, o fator humano. Esse fator, querido, às vezes nos faz questionar e duvidar daquilo que Deus tem para nossas vidas. E não é diferente com o povo de Israel, como não é diferente conosco. O problema às vezes é que nós olhamos o texto, olhamos as pessoas e é fácil nós julgarmos. Mas e quando é conosco? E quando é nós que estamos no deserto? Qual é a nossa reação? Quais são as nossas atitudes? Qual é o nosso posicionamento? Por fim, nós vamos ler aqui, versículo 20, 15 e 20. 15 e 22. Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho. E saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Normal da vida do ser humano, quando passa por uma situação em que tudo que ele almeja e quer, quando ele não alcança, nós temos a tendência a começar a questionar, murmurar e duvidar daquilo que Deus prometeu. Mas o foco desse texto, querido, o foco desta mensagem não vai estar só na questão da murmuração, porque já está bem clichê essa questão de murmuração. O foco principal desta mensagem, querido, começa nesse próximo versículo, onde eles chegaram em um lugar onde havia uma água, havia um poço. Ora, eles queriam água, certo? Mas eles chegam agora em um lugar onde havia o poço, havia água. Só que a Bíblia vai dizer que eles não puderam beber desta água. Por quê? Porque era amarga. As águas eram amargas. Vamos continuar lendo aí. Chegaram, 23. Chegaram a Mara, mas não podiam beber de suas águas, porque eram amargas. Agora aqui, querido, eu estava meditando nesse texto hoje, uns dias, e comecei a pensar o que Deus pode tirar, o que Deus pode me ensinar com esse texto, com este versículo. E eu comecei a compreender algumas coisas. Quando a gente lê o texto está falando da água, certo? Que a água era amarga. E aí o Senhor falou para mim: mas existem muitas pessoas como aquela água, amargas. Existem muitas pessoas vivendo amarguramente, vivendo dentro da sua família, do seu casamento, amargos. Esposo com esposa, amargos. Pais com filhos, amargos. Filhos com os pais. Pessoas amargas dentro do seu coração, dentro do seu íntimo. E qual o problema disso, querido? Qual é o problema de ser amargo? Quem quer beber água amarga? Quem quer beber água amarga? Quem quer estar perto de pessoas amargas? Quem? E aí eu fui meditando esse texto, olhando para esse versículo, comecei a pensar que quantas vezes, querido, nós se tornamos e vivemos e viramos pessoas amargas. Seja por causa de situações, problemas que vêm nos atingindo, ou relacionamentos que tivemos que nos tornamos pessoas frias, amargas. Tudo porque depositamos a confiança em pessoas, acreditamos em pessoas e nos decepcionamos. E começamos a viver uma vida assim, amargos. Começamos a passar, a olhar para todo mundo e já ser amargo, já ser distanciada de pessoas, porque não confio, não acredito mais, não quero mais estar junto, quero me isolar, porque pessoas são terríveis, são falhas.
E quando na verdade eu e você era para sermos ao contrário, não é verdade? Nós vamos chegar nessa parte ainda. Mas quantos de nós hoje vivemos de maneira amarga? Eu tenho conhecido alguns casais, algumas famílias, que chega a ser triste, irmãos, triste mesmo. Onde a gente vê que tem tudo para dar certo, tudo para... Mas no íntimo deles, eles não têm mais prazer de estar um junto com o outro. No íntimo deles não tem mais a vontade de estar próximos um do outro, de passearem juntos, de estarem juntos. E o problema disso é que fácil é ver a história dos outros, mas temos que tomar cuidado para não virarmos isso, para não acontecer com a gente, para não acontecer com a nossa casa, para não acontecer com a nossa família, para não acontecer com nossos filhos. Esses dias eu estava conversando com um jovem, e ele falou para mim assim: olha só, gente, ele disse para mim: eu não quero ser como meu pai e como minha mãe. Eu falei: mas por quê? Porque eles não se amam. Olha um filho falar isso do pai e da mãe. Eu falei: misericórdia, como assim eles não se amam? Eles não se amam, eles fingem. Então olha a importância de que tipo de pessoa somos, que tipo de pai e mãe somos, que tipo de filho somos, que tipo de cristão nós somos. Amargos? O que nós estamos transmitindo às pessoas? O que nós estamos fazendo? Quem somos? Será que nós somos águas de Mara? Quantas vezes aqui, você já ouviu alguém falar assim, essa frase, ó: eu ser crente igual aquela pessoa lá? Não quero não. Já ouviu isso? Já ouviu? Por quê? O que será que esta outra pessoa, não estou entrando no mérito de julgamento, tá, irmãos? Mas o que será que esta pessoa está vendo naquele crente, naquela outra pessoa? E sabe qual é o pior disso, querido? É que nós às vezes aqui, ó, nós maquiamos aqui, ó. Aqui é fácil tratar todo mundo bem. Aqui é fácil ser alegre. Aqui é fácil cumprimentar todo mundo, o sorriso de orelha em orelha. E quando chega dentro de casa, e quando é lá no meu trabalho, onde não tem ninguém que me conheça, e quando é lá, será que lá eu sou Mara? Será que lá eu sou a água amarga? O que será que eu sou lá? Louvado seja Deus. Aleluia. O que será que eu sou lá? O que será que você é lá? O que será que você é na sua casa, quando está você e a tua esposa só? Ou só você e os teus filhos? Louvado seja Deus. Deus nos chamou para fazer a diferença, querido. Deus te chamou para você fazer a diferença, em nome do Senhor Jesus. Então eu comecei a ver esse texto aqui, e percebi que há pessoas amargas, por ela carregar sobre elas o passado. Há pessoas que são amargas porque não desgrudam do passado, porque vivem o presente, trazendo sempre o passado para a vida delas. E não se engane, às vezes nós fazemos isso, todos nós. Começamos a viver e a tratar as pessoas segundo o que nós passamos no passado, seja num relacionamento, seja no namoro, no noivado, no casamento. Fazemos até às vezes comparações, mas você não é igual pessoa, você não é igual fulano, você não era igual cicrano. E passamos a viver sempre do passado. E esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele fez psicologia, não, é uma psicanálise, é uma não lembro, eu vou lembrar agora o nome. Mas ele estava falando, estava conversando, ele falou sobre a questão do nosso subconsciente. E que nós temos uma memória no subconsciente, que às vezes nós não acessamos diretamente e quando queremos, mas ela fica registrando tudo que nós vivemos.
desde a infância. Desde a infância. E aí ele falou para mim assim, André, eu me surpreendi com ele, porque ele falou assim, ele deve ter mais ou menos uns 48 anos, e ele falou para mim, nós estávamos conversando, ele falou assim, André, até pouco tempo atrás, digamos desde quando eu comecei a fazer esse curso, eu descobri que palavras que lançaram sobre a minha vida, quando eu era criança, até hoje tinham peso sobre mim. Eu vivia segundo o que as pessoas me falaram, aliás. Eu vivia entristecido, amargurado com esta palavra. De quando eu era criança, os meus pais e as pessoas falavam, esse dá muito trabalho. E esta palavra de dar muito trabalho, eu carregava, ele contando para mim, hein? Eu carregava comigo tudo que eu fazia, eu já achava que não ia dar certo. Só que estava no seu subconsciente, irmãos. Estava lá no subconsciente dele. Aquela palavra estava lá trabalhando no subconsciente dele. Olha a importância daquilo que nós falamos, querido, um para os outros. Olha a importância do que você fala para o teu filho. Que talvez hoje, você não vai ver nada de mudança. Mas futuramente aquela palavra vai estar fincada no seu subconsciente. E toda vez que ele passar por situações, ele vai lembrar daquela palavra. E vai falar, já sei porque as coisas não dão certo por mim. Porque na infância as pessoas falavam que eu era Satanás, capiroto. E quantas vezes falamos isso para os filhos, não é verdade? Peste. Minha avó falava, essa peste bubônica. E a gente quebrava tudo, fazia aquela bagunça danada. Louvado seja Deus. Mas nessa noite, querido, é uma noite onde Deus vai restaurar nossas águas. Em nome do Senhor Jesus. E aí ele falando para mim sobre essa questão do subconsciente, ele adquire essa memória, e nós vamos vivendo com ela. Vamos vivendo com ela. E eu parei para pensar nisso. E quando eu tinha 11 anos, a minha mãe faleceu. E no enterro da minha mãe, eu era criança, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu ouvi uma palavra de alguém que me disse, por que ele está chorando? Por que ele está chorando? Ele nunca se importou com a mãe. Depois daquela palavra, eu vivi a minha juventude inteira achando que eu era culpado pela minha mãe ter morrido. E tudo que acontecia comigo, eu achava que era pouco pelo aquilo que eu tinha feito. Eu fui para caminhos errados, porque eu achava que era pouco. Era pouco aquilo. Já que eu fui o culpado, minha mãe ter falecido. Eu vivi tempos, minha juventude toda, vivendo embaixo dessa palavra. Louvado seja Deus. Olha o peso, irmãos, daquilo que nós falamos para as pessoas. Eu tive momentos difíceis, momentos em que eu achava que o melhor era dar fim à vida. Olha o peso. Até que o Senhor me encontrou. E se não for Deus na vida desta pessoa, se não for Deus na minha vida, se não for Deus na vida desta pessoa que ouve estas palavras, querido, só Deus para curar essas feridas. Porque ela vai viver a vida, o casamento, a história dela com estas palavras. Talvez com culpa, talvez com tristeza, talvez com mágoa, talvez com tantas coisas que ela ouviram, onde ela se tornou amarga. E o pior de tudo, querido, é que muitas vezes, como eu era amargo só por dentro. Só eu sabia, ninguém mais. Porque por fora eu sempre fui o palhaço, o cara de rir, o cara de fazer todo mundo dar risada. Mas dentro de mim havia uma palavra amarga. Dentro de mim havia um coração amargo. Louvado seja Deus. E se nessa noite, querido,
Ouve uma palavra dessa sobre a tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus, tu serás curado para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, querido. Então há pessoas que são amargas porque carregam consigo o passado, as mágoas e as tristezas do passado. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas olha o que diz, deixa eu ver se é aqui mesmo, 2 Coríntios capítulo 15, versículo 17 diz: por isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo, em o nome do Senhor Jesus, querido. Eu não sei se na tua vida, na tua história, o passado tem te deixado o teu coração amargo, a tua vida amarga, mas hoje, em nome do Senhor Jesus, tudo se fará novo para a glória de Deus sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Tudo será novo em nome do Senhor Jesus, sobre a tua vida e sobre a tua história. Há o novo do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua história. Seja palavras amargas que você ouviu, seja palavras de maldição que você ouviu, seja palavras de pessoas que disseram que você não ia conseguir, que você não ia alcançar, hoje, em nome do Senhor Jesus, tudo se fará novo, para a glória do Senhor. Mas há um porém. Precisamos também mudar o nosso comportamento. Como eu disse, muitas vezes nós somos amargos. Precisamos agora que esta palavra, onde quando Deus, Cristo entra, tudo se faz novo, já comece aqui, ó. Já comece aqui. Talvez você e eu somos durão dentro de casa. Tratamos as nossas esposas duramente, filhos. Está na hora de tratarmos aqui, ó. Eu sempre digo para os jovens que estão começando um relacionamento, antes de entrar na vida de alguém, tenha certeza que você está curado. Para vocês caminharem curados. Porque o difícil é entrar na vida de alguém onde esta pessoa está extremamente destruída. Se não for Deus naquela vida, ou ela te puxa para o buraco, ou Deus arranca vocês dois, né? Mas o mais provável é que a pessoa te puxe. Porque um abismo puxa o outro. Então, querido, que nessa noite o Senhor possa nos curar, nos transformar em águas sadias, águas boas. E eu também digo para você nessa noite, querido, se você vive com pessoas e suas companhias são de pessoas amargas, cuidado. Você não vai se afastar da pessoa, não é esse o ponto que eu estou dizendo. Não é excluir esta pessoa, mas cuidado para ela não te puxar também. Tenha inteligência, sabedoria, entendimento. Vá até certos limites, até certos pontos. Até aqui eu posso ir com você, mas há lugares, há situações que eu não posso, porque senão você pode me levar junto para o buraco. Então cuidado, se essa pessoa que você gosta, convive, não é uma pessoa amarga, não é uma pessoa dura de coração, que é o nosso próximo ponto aqui. Eita Jesus, a hora está avançando já aqui. Até que hora é mesmo, irmão? 8h30? Ô Jesus, deixa eu correr aqui. Então cuidado com pessoas. Eu também entendo que amargo também é um coração duro. Há pessoas de coração duro em nosso meio. Já viu aquela pessoa que não dá o braço a torcer? Ela sai como errada, mas ela não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Ela não consegue falar assim, ó, você tinha razão. Não consegue falar isso. Você estava certo. Verdade. E sabe,
quando a pessoa é assim, querido, dificilmente Deus trabalha. Porque você pode reparar, a pessoa ela diz aquela seguinte frase: eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. É ou não é? E dá vontade, gente, fala a verdade, não dá vontade de enganar uma pessoa dessa? Dá vontade de segurar assim, Jesus, o pé assim, ó, e dá uma voadora nela. Difícil, não é? Só que ela não sabe que ela está perdendo, querido. Esse é o problema. Você está tentando mostrar para ela algo bom de Deus, mas ela está perdendo porque o coração dela é duro. Ela está perdendo de viver coisas grandes da parte do Senhor, ela nem faz ideia. Ela está perdendo de viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Louvado seja Deus. E se há em nosso meio aqui, ó, gente de coração duro, gente que não perdoa, gente que não baixa o nariz, gente que não sabe reconhecer os erros, essa noite Deus vai quebrar este coração em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Essa noite Deus irá quebrar o nosso coração. Aleluia. Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 8. Não endureça o vosso coração, como foi na rebelião, durante a provação no deserto. Olha o que diz. Não endureça o vosso coração. Deus tem mais para nós, amém? Precisamos ter um coração quebrantado. Louvado seja Deus. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: eu vos darei um coração novo, e colocarei um espírito novo dentro de você. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Querido, eu quero orar pela tua vida. Põe a mão no teu coração em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, nos ensina a ter um coração quebrantado, Deus. Tira de nós, Senhor, a arrogância, a ignorância, o coração duro, Pai, porque queremos viver uma nova vida contigo. Põe em nós um coração, Pai querido, de carne, um coração perdoador, um coração amoroso, um coração segundo o teu coração, Senhor. Tira de nós o julgamento, o coração duro, Pai, aquela pessoa ignorante, com palavras duras. Tira de nós, Senhor, e coloca em nós o teu espírito, coloca em nós o teu coração, coloca em nós, Senhor, o teu poder em nome do Senhor Jesus, e faça tudo novo em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Outra coisa que uma pessoa amarga é extremamente negativa. Uma pessoa amarga, ela é extremamente negativa. Você fala vamos, ela fala não vou, não vamos, vai dar certo, não vai. Já conhece pessoas assim? Você fala, vamos, vai dar certo. Não vai. Não, mas não dá certo. Ela já vem com tudo de negativo, ela já vem colocando já, né? Você fala, não vai dar certo. Não dá. Porque diz que diz. Eu falo, Jesus, misericórdia. Às vezes eu brigo com a mulherada, porque a mulherada, muitas vezes, não são todas, tá, gente? Não são todas, mas a maioria, elas são um pouquinho negativas para algumas coisinhas. Elas são bem, não vai dar certo. E o homem está falando, vai dar certo, e ela fala, não vai dar certo. Aí às vezes eu brigo com a minha esposa lá em casa, eu falo, vai dar certo, mulher. Ela fala, não vai dar. Eu falei, ó, tô falando que vai dar certo, você quer apostar comigo? Vai dar certo, eu vou te falar, eu te avisei. Daí ela, não vai dar certo, aí dá certo. Aí eu falo, não vou falar que eu te avisei, porque eu sei que ia dar certo. Então, cuidado com pessoas negativas, porque ela pode apagar os teus sonhos, ela pode esfriar os teus sonhos, ela pode jogar você para baixo. Então, se você vive ou tem lado de uma pessoa negativa, tente mostrar para ela os resultados do certo. Às vezes você não precisa falar para ela, olha, será que vai dar certo ou não? Porque ela já tem o negativo, então mostre.
com as suas atitudes. Mostre para ela começar a ver, olha, até que deu certo, funcionou. Aí as coisas começam a andar. Mas que duro é viver com pessoas negativas. É muito difícil. Mas em nome do Senhor Jesus, querido, toda essa negação vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. E Deus vai colocar um espírito positivo nesta pessoa em o nome do Senhor Jesus. Você conhece alguém assim? Vamos orar por eles? Vamos aproveitar e vamos orar por eles. Coloca em oração aí, Senhor. Toda pessoa, Pai, negativa que nós conhecemos, ó Deus, coloca ela para viver os teus sonhos, ó Pai. Coloca ela para sonhar os teus sonhos, ó Deus. Para ela ver que o Senhor é maior, ó Pai. Que o problema é pequenininho, a dificuldade é pequenininha. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor pode fazer, Pai querido, o impossível acontecer. Por isso, Pai, tira esse espírito medroso, esse espírito de negação, Senhor. E coloca, Pai, positividade, coragem, ousadia em o nome do Senhor Jesus. Pois onde tudo que não ia dar certo, vai dar certo para a glória do teu nome, pois toda palavra de negação será uma bênção agora, em o nome do Senhor Jesus, como diz a tua palavra para Abraão: aqueles que abençoar será abençoado, e os que amaldiçoar serão amaldiçoados, mas não por nós, pelo Senhor, pelo Senhor. Amém? Deixa eu correr aqui para a gente terminar. Provérbios 18, 21. A morte e a vida dependem da língua. Olha aí, querido. A morte e a vida dependem da língua. Deixa eu ver como está essa versão aí. A morte e a vida estão no poder. E aí eu não entendo como pode ter pessoas negativas. E o pior de tudo, somos nós às vezes que conhecemos a palavra. Olha o que o texto está dizendo: que o poder da morte e da vida estão nas nossas palavras, na nossa língua, querido. Está na hora de vivermos coisas novas, profetizando coisas novas. Chega de viver de coisas ruins. Chega. Está na hora de usarmos a nossa boca para profetizar bênçãos, vitórias, conquista. Mas pastor, ninguém vive só de vitória. Eu sei, querido, mas a nossa boca tem que proferir vitória. Tem que ter palavras de vida, palavras de vida, não de morte. Há pessoas que tudo dela é palavras de morte. Tudo. Louvado seja Deus. Mas na nossa boca hoje, tudo será palavra de vida. Quando você for bater na porta do emprego, profetiza: vai se abrir em nome do Senhor Jesus. Quando o resultado do médico lá positivo, profetiza em nome do Senhor Jesus a cura em nome do Senhor Jesus. Quando um filho seu fala para você: não quero ir mais para a igreja, estou revoltado, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te encontrar, querido. Na esquina Deus te pega. Deixa. Precisamos aprender a usar as palavras. Cuidado com as palavras que você usa. Que não vai dar certo, você é uma maldição, você não presta para nada. Infeliz. Cuidado com essa palavra. Profetiza bênçãos de Deus em nome do Senhor Jesus. E para terminar aqui, queridos, deixa eu voltar aqui o texto. Êxodo 15, versículo 24. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haverá de bebermos. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore. Hoje é noite de clamarmos ao Senhor, porque se há algo amargo em nossa vida, em nosso financeiro, em nossa família, em nossa casa, é noite de clamarmos a Deus, porque Ele vai nos mostrar a solução. Olha o que Ele disse aqui no texto. Moisés clamou, né? E o Senhor lhe mostrou uma árvore. O Senhor lhe mostrou uma árvore.
reparou que toda vez o Senhor chama eu e você de árvores? Já reparou? Quem que dá fruto? A árvore. E que nós somos responsáveis por dar frutos. Então nesse texto aqui, ele pegou uma árvore. Mas quem sabe essa árvore hoje é você e somos eu. Quem sabe hoje é eu e você que vamos mudar a história de alguém. Ou a nossa mesma. Quem sabe eu e você hoje somos a árvore que Deus vai usar para transformar a água amarga em água doce. Para transformar a água de derrota em uma água de vitória. Para transformar o casamento destruído em um casamento de bênçãos em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí ele diz que ele pega. Então Moisés clamou ao Senhor. E Moisés lançou nas águas, as quais se tornaram doces. Aqui eu encerro, querido. Numa outra oportunidade a gente continua esse texto aqui, que é maravilhoso demais. Qual é a árvore que estamos precisando nessa noite, querido? Será que a árvore somos nós mesmos? Precisamos dessa. De entrarmos nas águas do Senhor para sermos curados. Será que é no teu casamento, na tua família, nos teus filhos? Como está o teu casamento, querido? Você e a tua esposa sabem. O que está precisando nesta noite, querido? O que precisa ser tirado? Qual é a amargura que precisa ser tirada nesta noite? Qual é a tristeza, a angústia que precisa ser tirada nesta noite? Ser tratada nesta noite? Qual é? Louvado seja Deus. Aleluia, porque eu creio que o Senhor está neste lugar, querido. E haverá um rio de águas vivas sobre a nossa vida nesta noite, querido. E tudo que era amargo se tornará em alegria pelo poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia, vamos orar, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh Deus, vem nos tratar o nosso coração nesta noite, Pai. Venha nos curar, ó Pai. Venha nos transformar, ó Deus, em águas vivas, ó Pai. Em fontes, ó Pai, de águas vivas. Cura a nossa tristeza. Cura o nosso coração. E transforma, Deus, a nossa vida, a nossa história, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Entra em cada coração agora curando, tirando a tristeza, as angústias, toda a amargura sai. Em nome do Senhor Jesus, recebe aí, irmão, no teu casamento. Recebe a cura aí na tua família. Recebe aí em nome do Senhor Jesus a cura do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Diga para Ele: Senhor, cura-me. Em nome do Senhor Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu. Águas que correm do trono, águas que curam
Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Olha agora, querido. Ora para Deus sarar as tuas águas. Ora para Deus transformar o teu coração. Ora por alguém. Ora para Deus mudar a vida daquela pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Entra com cura, Senhor. Transformação. Renovo. Cura as feridas. Cura as mágoas. Toda tristeza, depressão. Sai em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo medo, todo coração duro, em nome do Senhor Jesus. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Tu és a fonte, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que possamos ser agora como fontes de águas vivas. Que da nossa boca saia palavras de bênçãos e de vitórias. E que toda maldição, palavra de negação, palavras negativas, caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus. E que possamos viver algo novo do Senhor em o nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Deixo um abraço do meu pastor, de toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Palavra maravilhosa, né, irmãos? A gente fica assim, às vezes até fora de si, assim. Deus tem ministrado ultimamente muito sobre isso aí, sobre conserto, né? Deus tem ministrado muito nos últimos dias. E não quero acrescentar nada do que o pastor já pregou, somente dizer que eu sempre falo aqui neste altar, o pastor Alexandre também sempre fala, que de nada adiantaria nós ouvirmos uma palavra tão maravilhosa quanto essa, e ao sairmos da porta para fora, esquecermos de tudo e não colocarmos essas palavras na nossa vida. Amém? Que você seja a diferença na vida de alguém, queridos. Amém? Saia com essa palavra no seu coração. Que você possa influenciar a vida de alguém através do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar. Não, é visitante só, né? Não tem pedido de oração hoje, os diáconos? Não entrou nenhum pedido. Eu quero apresentar os visitantes hoje. Cadê o contra-regra ali? Marcou o nome ali? Já não? É a Marta Massaro. Quem que é a Marta? Levanta a mão. É a Marta. Prazer em conhecê-la, Marta. A Caroline Massaro. A filha. É filha, né? Glória a Deus. A Vitória, a Manuela. A pequenininha. A Margarete. Margarete. Seja bem-vinda. E a Jandira. Jandira, seja bem-vinda também em nome de Jesus. O nosso pastor não está hoje aqui para dar um abraço,
mas eu, em nome dele, eu declaro, eu falo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E olha só o que a igreja preparou para vocês aqui, ó. No mesmo técnico que está trabalhando nas Olimpíadas do Japão. Olha, presta atenção no telão aí. Vai lá, solta aí. Ah, já soltou. Marta, Caroline, Vitória, Margarete e Jandira. Sejam bem-vindas em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu não sou tão charmoso igual o pastor Alexandre faz aqui, né? Mas em nome de Jesus nós estamos aqui. Ah, tem uns presentinhos também. Aqui tem uns mimos e tem um cheque de R$5.000 que o pastor Alexandre deixou assinado aí para vocês quitarem algumas pendênciazinhas. Brincadeira, viu, irmãos? Não vá processar a igreja não, que é brincadeira. Em nome de Jesus, é só uma lembrancinha para que você lembre de nós, amém? Tem óleo de unção, tem um bombom para adoçar a sua vida, para não deixar a vida amarga, né, pastor? Para adoçar a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar agora o pessoal que está em casa, que tem acompanhado essa transmissão, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, pelos que estão em casa. Que o Espírito de Deus leve a bênção dentro de cada lar, aqueles que estão enfermos, querido, tantas pessoas que estão passando por um problema tão difícil, né, que é a enfermidade dentro de casa, e que nós possamos clamar a Deus, que a misericórdia, que a graça do Senhor alcance essas famílias, esses que estão enfermos. Vamos liberar uma bênção para aqueles que estão em casa agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te adoramos nessa noite e ouvimos a tua palavra, ó Pai. Ó Deus, que haja transformação nas nossas vidas, Pai. Nós declaramos agora, ó Deus, a transformação sobre cada lar, sobre cada vida que está assistindo essa transmissão, ou que vão assistir depois, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a cura, nós declaramos o milagre, nós declaramos portas abertas, ó Pai, sobre essas vidas, sobre essas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja em cada casa, recebendo essa transmissão, em nome de Jesus.